bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Essa vai ser a nossa décima aula, né? A 10ª aula de Bibliologia, a doutrina das Escrituras. Está dando um histórico total aqui, ainda que seja em síntese, resumido, né? Mas eu convido você para estar pesquisando, pegar alguns livros de Bibliologia, que eu vou dar algumas indicações de livros, né? De dicionário, para que você possa estar se inteirando mais ainda, ou você que já é inteirado já no assunto, né, que possa refletir e estiver assistindo nossas aulas, possa curtir o nosso canal, divulgar o mesmo também. E esse é o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Então, dá continuidade na aula passada, que foi a aula de número 9, essa aula agora é de número 10. Eu vou falar sobre o proto-canônico, né? Então, no Concílio de Trento, o Concílio Tridentino, né, que aconteceu em 1546, né, foi definido colocar o seguinte: colocar os proto-canônico, né, proto-canônico significa primeiro cano, tá? Então, o primeiro cano deles é o que? São os livros do Antigo Testamento, ou seja, são os 39 livros que os judeus da Palestina consideravam inspirados, né? Esses são aceitos tanto pelos católicos como pelos evangélicos, ou protestantes, né? Então eles chamaram proto-canônico. Eles chamaram proto-canônico, que tem o primeiro e tem o segundo. Então eles chamaram os 39 livros, né, que tem na nossa Bíblia protestante, né, que são os 39 livros reconhecidos pelos judeus como inspirados por Deus. Eles colocaram o proto-canônico, que é o chamado primeiro cano. Né? O primeiro cano, o Antigo Testamento, quando nós colocamos cano do Antigo Testamento, né? Os livros canônicos do Antigo Testamento, estou falando dos 39 livros que o Antigo Testamento tem, né? Então eles chamaram de proto-canônico, que significa primeiro cano. Agora eles, bem engenhosamente, né, para colocar a outra parte de deuterocanônicos, né? Os deuterocanônicos, já está falando deuterocanônico, significa segundo cano, ou seja, é o reconhecimento que a Igreja Católica Apostólica Romana faz no Concílio de Trento de 11 apócrifos, como sendo inspirado por Deus, sendo 7 livros e 4 acréscimos, né? Quais são os 7 livros que nós não concordamos que foram escritos em grego? Tobias foi escrito em grego, né? Judite foi escrito em grego, Sabedoria de Salomão foi escrito em grego, Eclesiástico, não confunda com Eclesiarte. Eclesiarte foi escrito em hebraico, é um livro canônico, inspirado por Deus, né? Eclesiástico foi escrito em grego, ou Siracida, né? Siracida, né? E Baruque, que foi escrito também em grego, 1ª e 2ª Macabeus, que fala a história dos Macabeus, etc., de Judas Macabeus, né? Que são livros, assim, vamos dizer, históricos, né? E os acréscimos, acréscimo a Esté, no capítulo 10, que foi escrito em grego, eu já ressaltei, e o acréscimo ao livro de Daniel, a oração dos 3 moços, né? E a história de Susana, e Bel e o dragão. Então, são 11 livros apócrifos reconhecidos pela Igreja Católica, né? Só memorizando, os nossos 39 livros ele chama proto-canônico, que significa primeiro cano, e os deuterocanônicos, os livros apócrifos, ele chama de deuterocanônico. Eu vou ressaltar mais um pouquinho na frente, né? Vamos colocar assim, os nossos 39 livros do Antigo Testamento, os católicos chamam de proto-canônicos, que significa o quê? Primeiro cano, né? E os que chamamos apócrifo, eles chamam de deuterocanônicos. E os que chamamos de pseudepígrafos, eles chamam de apócrifo. Entendeu? Você pode estar assistindo a minha aula de número 10, que vai estar lá no canal Teologia Aprenda Mais. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, de divulgar também o meu canal, né? Teologia Aprenda Mais. Estou começando agora esse canal. Na verdade, o canal já existe mais de 2 anos, só estava parado, né? Só voltei novamente para colocar a casa em reforma, a casa em ordem, né? Estou voltando agora aí com essas novas gravações. Espero gravar também livro de teologia sistemática, aulas, né, teologia sistemática, aula de teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, história da igreja, história do cristianismo, filosofia, sociologia, e etc., né, que eu vou falar mais um pouquinho, ok? Então,
segundo o pastor Antônio Gilberto, né, a Bíblia Católica tem livros cujos nomes diferem daqueles que empregamos nas nossas edições evangélicas, né? Essa diferença não tem grande importância, como eu coloquei. Entretanto, como os protestantes usam também Bíblia de edições católicas, é bom que se dê um quadro explicativo que os auxilie no manejo das diferentes edições. Tem que ter explicação, né? E a citação de Antônio Gilberto, ela é importante e é certa, né? Então é bom que se dê um quadro explicativo que os auxilie no manejo das diferentes edições, né? Tanto edições católicas como edições protestantes. Cancelando os livros apócrifos, né, que são esses 11, junto com os acréscimos, a Bíblia católica e protestante é substancialmente idêntica, mas basta conferi-la. Dos 46 livros do Antigo Testamento, da Bíblia Católica, das edições católicas, nós concordamos com 39 livros, que são livros canônicos, que são livros reconhecidos pelos judeus, que foram livros escritos em hebraico, que passaram pelos critérios canônicos, desde a época de Esdras e pela época também do concílio de Jâmia, que estabeleceu os critérios canônicos, né? Então somente os 39, que os judeus são os 24 livros, né, da Bíblia, da Tanakh, né, da Torá, dos Nevindos, que tu vi que eu expliquei, que são os nossos mesmos 39, tanto protestante como católico. Os 39 foram escritos em hebraico. Os 11 apócrifos foram escritos em grego. Já não passa pelo critério canônico. Para se entrar no critério canônico lá dos judeus, tinha que ter sido escrito em hebraico. Ok? Mas aparece naturalmente variações de linguagem, até mesmo de sentido, o que é inevitável em qualquer obra de tradução. Então, assim, agora a questão, a gente tem que analisar, né, a questão para quem tem, eu tenho aqui na minha biblioteca aqui, né, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, né, uma excelente tradução, né, só não concordamos com as notas de rodapé, com as notas de rodapé, as interpretações teológicas, né, em algum sentido também. Mas é uma tradução boa, né? E de tradução também, nós temos que analisar, até também nas traduções, nas versões protestantes, nós temos Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, que tiver algumas variantes de linguagem só, entendeu? Vamos dizer da língua portuguesa, né? As bem colocadas, mas é bom ter várias traduções. As causas, né, às vezes está na diferença de competência do tradutor e outras vezes nas variações das fontes originais que a gente vai ver dos tantos manuscritos que temos, né, e nas traduções também. E os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com os apócrifos. Quando você pega a Vulgata Latina de Jerônimo, né, do século V, na Vulgata Latina, Jerônimo cita na Vulgata Latina, no Antigo Testamento da Vulgata Latina de Jerônimo, ele coloca os livros apócrifos. Ele coloca os livros inspirados, 39 livros do Antigo Testamento, reconhecido tanto por judeus como por protestantes, por católicos, como inspirado por Deus, mas São Jerônimo coloca os livros apócrifos lá no final da Bíblia dele. Ele coloca como apêndice, ele coloca como histórico, que pode até ler, mas não são inspirados por Deus. O próprio São Jerônimo. E a Bíblia, que a Igreja Católica, no decorrer da era medieval, até moderna, até nas novas traduções, entendeu? A Bíblia da Igreja Católica era a Vulgata Latina, era a Bíblia Latina de Jerônimo, entendeu? Mas eles têm uma noção, uma ciência que Jerônimo colocou lá no final os apócrifos, mas ele não reconheceu eles como inspirado por Deus, somente como apêndice para leitura, ou de história, etc. Lutero também pegou as versões também, né? Lutero também na Bíblia de Lutero coloca no final também os livros apócrifos, mas Jerônimo e Lutero, além que colocou esses livros apócrifos lá no final como apêndice, né, como livro para leitura, valor literário, valor histórico, entendeu? Mas eles não tinham esses livros, os 11 apócrifos, entendeu? Tanto nos 4 acréscimos quanto nos 7 livros, não tinha eles como inspirado.
Então eu vou colocar: os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com os apócrifos. São Jerônimo lá, que não fazia parte da reforma protestante, tinha colocado também lá no final, como eu ressaltei. Então os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com os apócrifos, colocando entre o Antigo e o Novo Testamento, não como inspirados, mas bom para a leitura e de valor literário e histórico. Isso continuou até o 1629. Até o 1629. Por que eu coloquei até 1629? Desde a época de São Jerônimo. São Jerônimo colocou lá no final. E diz: não, tem um valor literário, tem um valor histórico. Isso está na Vulgata Latina. E assim aconteceu. Lutero também colocou no final. Tinha um valor literário e histórico, mas não era inspirado. Foi tudo escrito em grego. Lutero não foi lá nos judeus, na sinagoga judaica, para ver qual era o Antigo Testamento judeu, quais eram os livros inspirados. E eles só tinham os 24, que são os nossos mesmos 39, e nunca reconheceram os livros apócrifos. Nem o Senhor Jesus citou esses livros apócrifos, ele que fala que tem alguma citação, mas ele não citou. E também no Novo Testamento, ainda que tem alguma coisa lá, mas não tem bem dizer que são livros, citações desses livros apócrifos. Tá? Então isso continuou desde Jerônimo até 1629, as Bíblias protestantes trazendo esses livros apócrifos. Né? Então, a famosa versão inglesa King James, do rei Tiago, autorizada pelo rei Tiago, de 1611, ainda trazia os livros apócrifos. Porém, após o 1629, os evangélicos o omitiram de vez. Porém, após 1629, os evangélicos, né, os protestantes, os omitiram de vez da Bíblia, né, para evitar confusão entre o povo simples, que nem sempre sabe discernir entre um livro canônico e um livro apócrifo. Ok? Então, tem uma Bíblia famosa que vai aparecer, eu tentei ela aqui, que está na minha biblioteca também, eu tenho que trazer aqui ainda, né? A Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, já de 1629, já não tem mais os livros apócrifos, a Bíblia de Genebra. Então, da Bíblia de Genebra em diante, já não aparecem mais os livros apócrifos. De 1629, a Bíblia de Genebra. Tá ok? Então, da Bíblia de Genebra em diante. E os apócrifos são citados no Novo Testamento? É uma pergunta. Os apócrifos são citados no Novo Testamento? Encontramos no Novo Testamento citações. Vamos colocar aqui, os apócrifos são citados no Novo Testamento. Isso aqui é uma citação que eu peguei até do livro do pastor Ezequias Soares, né, o pastor da igreja de Jundiaí, São Paulo, né? Ele teceu isso aqui nos livros, no livro dele, que é o Pentateuco. Eu estava até com ele aqui, naquela aula, parece que foi na sexta aula. Eu tenho que colocar esse livro aqui. É bom que você, usando a palavra de Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem primeiro ler esse livro. É um livro excelente. A visão panorâmica do Antigo Testamento. Ele coloca a formação, inspiração, cânon e conteúdo de seus livros, entendeu? Então ele tem a citação aqui que ele faz no livro dele aqui. Aí a pergunta é essa aqui, os apócrifos são citados no Novo Testamento? Né? Aí é o seguinte: encontramos no Novo Testamento citações de quê? Do Talmud, que é a chamada tradição, ou tradições do ancião, que é o Talmud. Né? Ainda não está em formação, mas vai aparecer no futuro, né? O Talmud de Babilônia, o Talmud de Jerusalém, né? Então a tradição dos anciãos. Né? Então encontramos no Novo Testamento citações do Talmud, da literatura apocalíptica judaica, a literatura pagã, mas em nenhuma dessas obras jamais foi reconhecida interna ou externamente como literatura inspirada. Nenhuma delas, né, foram reconhecidas como literatura inspirada. E a outra coisa aqui, a simples citação de um livro no Testamento não é em si uma prova definitiva de sua inspiração, né? Exceto se tal citação vier acompanhada da chanceler de autoridade divina, como assim? Está escrito, diz a Escritura, ou a fraseologia similar que identifica tal obra como parte das Escrituras Sagradas. E não tem. A simples citação não é suficiente. Além disso, nenhum dos livros apócrifos da Bíblia Católica é citado no Novo Testamento. Né? Exemplo de citações: o apóstolo Paulo citou o Talmud ao mencionar os nomes de James e Jambres em 2 Timóteo 3 e 8.
Quando você volta para o Antigo Testamento, você não encontra os 3 magos lá, os magos que desafiou Moisés, que é o chamado James e Jambres. Não aparece no Antigo Testamento, o nome deles só aparece que são os magos lá de Faraó, que confrontou Moisés, a questão, né, na corte de Faraó. Né? E da onde que Paulo tirou isso? Em 2 Timóteo 3,8 para falar James e Jambres. Ele tirou lá do Talmud e lançou como citação em Timóteo 3,8. Citou o poeta grego Aratos no século, citou o poeta grego Aratos do século 3 a.C. em Atos 17:28, né? Paulo cita, é uma citação de uma obra. Se a gente for pegar as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnica, Paulo está citando a fonte, está aqui, Paulo citou e a gente sabe onde que Paulo citou. Né? Então foi uma citação que ele citou no escrito. E citou ainda outro escritor grego, né, Epimendes, do século VI a.C., ele citou em Tito. Judas citou 2 passagens dos livros apócrifos e pseudepígrafo. Né? Ele citou a Assunção de Moisés, que está lá na carta de Judas. Né? Ele citou também Enoque, Enoque do capítulo 1 e 9, né, de Judas 14, né, que faz parte da literatura apocalíptica, mas foi uma simples citação. Todos os livros do cano judaico são citados no Novo Testamento. Todos os livros do cano judaico são citados no Novo Testamento. O que quer dizer dos livros de Esdras, Neemias, Esté, Obadias, Naum, Sofonia? É verdade que não há nenhuma citação direta em alguns casos. Então o que a gente tem que analisar? Tem uma citação direta? Sim. Tem uma citação indireta de alguns livros? Sim. Nem mesmo indireta desses livros isoladamente no Novo Testamento existe de apócrifo. Não tem citação direta dos livros apócrifos e também não tem citação indireta dos livros apócrifos no Novo Testamento. Mas eles são citados e mencionados nas partes a que eles pertencem. Né? E em Lucas 24, lemos, né? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava ali o que dele se achava em todas as escrituras. Eu vou novamente ler esse texto. Né? Então, o nome de Moisés nessa passagem representa a própria Torá, o Pentateuco, a primeira das 3 partes da escritura hebraica. Né? Isso está na citação do livro de Ezequiel Soares, lá A Visão Panorâmica do Antigo Testamento, né? A página 48 e 49. Né? E a outra questão são citações que retiro, né? Então, só para ressaltar, não tem esses livros citados no Novo Testamento, que são os 11 apócrifos. Né? E aqueles que Paulo citou, mas ele citou segundo a fonte, mas ele não vem com assim diz o Senhor, assim falou o Senhor, segundo a Escritura, e etc. Eu quero terminar essa 10ª aula, né? E convido você aqui no nosso canal Teologia Aprenda Mais, para que possa se inscrever no nosso canal, possa curtir, né, as nossas aulas e etc. Na nossa vinheta está dizendo lá tudo lá, por isso eu não falei nas demais aulas, mas a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa oportunidade e até a próxima aula de número 11.